E aí pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos à nossa 18ª aula do curso de controle de sistemas lineares. Na última aula nós estudamos o que são diagramas polares, vocês se lembram? No caso de sistemas de controle, é uma forma de se representar a resposta em frequência, na qual cada ponto aqui do plano complexo é relacionado com o módulo e com a fase da função de transferência para uma certa frequência ômega. Então nós temos o módulo de G e a fase de G. Vimos o que é o princípio do argumento e verificamos que ele nos permite estudar a quantidade de polos e zeros dentro de um certo contorno, e vimos que isso está relacionado com a quantidade de voltas na origem do mapeamento da função ao longo de um contorno fechado gama. E por fim, usamos esse princípio e os diagramas polares para aprender como aplicar o critério de estabilidade de Nyquist. O critério de estabilidade de Nyquist, como vocês se lembram, nos permite estudar a estabilidade em malha fechada a partir da resposta em frequência de malha aberta para ganhos proporcionais pequenos e elevados. Mais especificamente, nós vimos que o número de polos, nós aprendemos a aplicar o critério de estabilidade de Nyquist e, basicamente, o número de polos de malha fechada e instáveis, ou estável, o número de polos instáveis de malha fechada, agora sim. Z é igual ao número de polos instáveis de malha aberta P, mais o número de voltas do menos 1, do mapeamento da função de transferência ao longo do contorno de Nyquist. O contorno de Nyquist, como vocês se lembram, é o contorno que envolve todo o semiplano direito. A partir da aula de hoje, nós vamos aprender a trabalhar no espaço de estados. O espaço de estados que é uma forma de representação diferente para a equação diferencial. Então, nós aprendemos a pegar a equação diferencial, linearizar, transformá-la na função de transferência. E a partir da função de transferência nós vimos como estudar a estabilidade, como estudar o comportamento em malha aberta, como projetar um controlador por meio do lugar geométrico das raízes, por meio da função de transferência, na carta de Nichols-Black e por aí vai. Nós vamos fazer o mesmo procedimento de análise e projeto usando a representação no espaço de estados. Então, uma forma alternativa de representação. É claro que como é uma forma alternativa de representação, ela está relacionada com a função de transferência, porque as duas formas te permitem representar uma mesma equação diferencial, o mesmo sistema. Cada forma de representação tem suas características e, portanto, suas vantagens e suas desvantagens. Tudo bem? Hoje é uma aula de introdução a essa representação no que nós chamamos de espaço de estados. Então, recapitulando. O nosso curso é um curso de controle de sistemas lineares. E controlar um sistema é impor a esse processo, a essa planta, a esse sistema físico, um certo comportamento desejado. Tudo bem? Esse comportamento pode envolver robustez, pode envolver precisão, pode envolver velocidade de resposta, por exemplo. No caso da dinâmica de um veículo, o sistema físico pode ser a dinâmica de velocidade ao longo da rodovia, e o comportamento desejado pode ser fazer com que essa velocidade siga referências fornecidas por um operador. Um dos primeiros passos para projetar um sistema de controle para atender esse requisito consiste em representar matematicamente esse processo por meio de um modelo matemático. Um procedimento que nós chamamos de modelagem. Bom, modelagem foi vista por meio de caixa translúcida, então nós também aprendemos a obter modelos a partir tanto da função da resposta em frequência quanto da resposta ao degrau, vocês se lembram? Nesses métodos que nós podemos chamar de caixa translúcida, E a caixa transparente é por meio das equações físicas. No caso da dinâmica do veículo, nós podemos obter a equação que representa essa dinâmica usando a segunda lei de Newton, que diz que a aceleração
do veículo depende, ou a massa vezes a aceleração do veículo é igual à somatória de forças. No nosso caso, estamos considerando a força U desenvolvida pelo motor e a força de arrasto dada por B vezes Y ponto. E simplesmente nós passamos a massa dividindo os termos da direita. Bom, como esse exemplo aqui do veículo, nossos modelos geralmente serão equações diferenciais no domínio do tempo. E analisar o comportamento da planta envolve a resolução dessa equação diferencial. O que nós aprendemos a fazer por meio da transformada de Laplace e da transformada inversa de Laplace. Só que nós verificamos que esse procedimento de solução pode ser um pouco trabalhoso. Sobretudo se você na hora da utilização da expansão em frações parciais não cair em termos conhecidos, então tem que haver um certo rearranjo matemático. Bom, como alternativa a ficar resolvendo a equação diferencial para obter o comportamento do sistema, nós aprendemos a relacionar o comportamento no domínio do tempo com uma localização de polos e zeros da função de transferência. Vocês se lembram que a função de transferência é a razão entre as transformadas de Laplace do sinal de saída e do sinal de entrada. Isso vai nos dar origem a uma certa função que representa um sistema G de S. Tudo bem? Essa função que está relacionada com a resposta ao impulso. Bom, usando essa função de transferência, nós definimos, por exemplo, o que são zeros, o que são polos. Vimos que os polos estão relacionados com a estabilidade do sistema. Tudo bem? E aprendemos várias técnicas de análise de projeto. Por exemplo, usamos o Hauff-Hurwitz para ver quantos polos instáveis de malha fechada a gente tinha. Aprendemos o lugar geométrico das raízes para verificar o que ocorre com os polos de malha fechada quando o ganho da planta varia. Vimos que nós podemos representar a dinâmica da planta por meio da resposta em frequência e aprendemos formas diferentes para analisar a resposta em frequência. Por exemplo, o diagrama de Bode, o critério de estabilidade Naixt e a carta de Nichols-Black. A ideia é aprender a fazer passos similares a esses usando o espaço de estados, que é uma forma alternativa de se representar um sistema físico. Essa parte da teoria que envolve o estudo do controle utilizando o espaço de estados é por vezes chamada na literatura de controle moderno. E aquela parte da teoria que utiliza a função de transferência é o que alguns autores chamam de controle clássico. Então vamos escrever aqui. Então isso aqui é controle clássico. Essa parte de controle mais, vamos chamar assim, mais antiga, né? Que foi Bode, Naixt, lá década de 40, 50, 60. Já essa parte da teoria que usa espaço de estados, ela se popularizou mais recentemente porque nós vamos ver que essa teoria ela usa muito o cálculo matricial, o que foi facilitado pelo advento das ferramentas computacionais. Uma das grandes vantagens da teoria de controle no espaço de estados é a representação de sistemas multivariáveis, o que tipicamente aparece em processos práticos. Um sistema real normalmente ele tem mais de uma entrada e mais de uma saída. Vale comentar que, embora seja uma vantagem da representação no espaço de estados, o nosso curso não envolve o controle de sistemas multivariáveis. Então, nós não vamos estudar isso nesse curso. Mas uma das grandes vantagens de se trabalhar no espaço de estados é a representação de sistemas multivariáveis. Tudo bem? Basicamente, o que muda de um sistema CISO para um sistema que é sistema CISO, entrada única, saída única, para um sistema MIMO, múltiplas entradas, múltiplas saídas, o que muda basicamente é a dimensão das matrizes envolvidas na representação. Então, se você sabe projetar um sistema de controle no espaço de estados para um sistema com uma entrada e uma saída, a extensão dessa representação para um sistema mais complexo e também das ferramentas de projeto não é tão trabalhosa assim. Bom, então o que eu estou tentando explicar para vocês é que nós temos um modelo matemático no domínio do tempo, que é uma equação diferencial. E nós aprendemos, até aqui no curso, a trabalhar com esse modelo no domínio da variável S, o que eu coloquialmente chamei de domínio da frequência.
E essa análise é feita usando a função de transferência. Nós vamos agora aprender a transformar a equação diferencial em uma forma no espaço de estados, que é uma forma alternativa de representação. Essa representação nós vamos ver que ela vai ser denominada ou ela vai ser definida em termos de um vetor de estados, x, e nós vamos aprender a escrever a equação diferencial em termos de matrizes A, B, C e D. Tudo bem? Chamadas respectivamente matriz dinâmica, matriz de entrada, matriz de saída e matriz de transmissão direta. Já vamos ver por quê. Vale notar que essas formas de representação são ligadas. Então, um sistema na forma de função de transferência pode ser representado no espaço de estados, e um sistema no espaço de estados pode ser representado na forma de uma função de transferência. São todas representações de um mesmo modelo. Bom, qual que é a ideia dessa representação no espaço de estados que eu estou falando tanto? A ideia é muito simples, e uma vez que você entenda essa ideia, representar no espaço de estados passa a ser mera formalidade. Então, quando a gente fala em representar um sistema no espaço de estados, nós estamos falando em pegar a equação diferencial do modelo da planta, que é uma equação diferencial de ordem n, lembrando que a ordem é a maior derivada da sua equação diferencial, por meio de n equações de primeira ordem. Então, se seu modelo tem, por exemplo, ordem 3, no espaço de estados você vai ter 3 equações de primeira ordem. Tudo bem? E por que essa representação simplifica a nossa notação? Porque é mais fácil você trabalhar com uma equação de primeira ordem, ainda que ela for vetorial, do que ficar trabalhando com equação de terceira ordem no domínio do tempo. Aliás, cabe também destacar que a análise e o projeto do controlador são feitas no domínio do tempo. Olha lá, a representação no espaço de estados ela é uma representação no domínio do tempo. Isso facilita a implementação do controlador. Vocês devem ter visto já nessa altura do curso que para implementar o controlador CDS projetado usando, por exemplo, o lugar geométrico das raízes, nós tivemos que fazer um passo matemático, um passo numérico para transformar essa equação no domínio da variável S de volta no domínio do tempo. Aqui no espaço de estados, a representação, o sistema já está no domínio do tempo e o controlador já é projetado no domínio do tempo. Então a implementação é mais simples. E pessoal, eu acredito que não tem jeito melhor de aprender a representar um sistema no espaço de estados do que representar um sistema no espaço de estados, e ao longo dessa representação nós vamos fazendo algumas definições mais conceituais. Então eu vou tomar o exemplo do veículo, que é o exemplo que a gente está conversando nessa aula, e a dinâmica do veículo é dada por essa expressão que nós já conversamos o que é. Lembrando que y é a posição em relação a um certo referencial, e U é a entrada da planta, o que é o que nós controlamos, que nós estamos assumindo que é a força desenvolvida pelo motor. Vou pausar o vídeo, volto no papel com todo copiado e nós damos início à representação no espaço de estados. E vocês vão ver que a ideia é bem simples. Então, pessoal, nós temos aqui nosso modelo matemático. A aceleração depende da força desenvolvida pelo motor e da força de arrasto. M é a massa do veículo e B seria um coeficiente de arrasto. E nós queremos representar essa expressão no espaço de estados. Qual que é a ordem da equação diferencial que nós estamos trabalhando desse modelo matemático? Essa expressão é de segunda ordem. Por que é de segunda ordem? Porque nós temos a derivada segunda aqui da saída. Deixa eu ajustar o zoom. Bom, então, essa equação de segunda ordem vai dar origem a duas equações de
primeira ordem. Tudo bem? E para obter essas equações de primeira ordem, nós vamos definir, então vou até escrever em outra cor, nós vamos definir as variáveis de estado. Professor, mas o que são variáveis de estado? As variáveis de estado são, elas compõem o menor conjunto de variáveis linearmente independentes que te permitem descrever a dinâmica da planta a partir de uma certa condição inicial. Então, essas variáveis elas são definidas pelo projetista. Tudo bem? Note que como elas são definidas, e acho que essa palavra é muito importante nessa frase, você pode definir as variáveis de diferentes maneiras. Isso quer dizer que um mesmo sistema físico, uma mesma equação diferencial, possui N ou infinitas representações no espaço de estados. Professor, mas o que eu faço com essa tal liberdade? Bom, uma escolha muito usual para as variáveis de estado é definir elas de acordo com a equação de saída. Por exemplo, nós podemos definir que uma certa variável de estado x1 de t vai ser igual, note o símbolo da definição, a y de t. Além disso, nós podemos definir que uma segunda variável de estado, x2 de t, é y ponto de t. Então, nós definimos duas variáveis de estado e cada variável de estado dessa vai ter uma equação que vai nos dar as duas equações de primeira ordem. Tudo bem? Que vão permitir representar a expressão de segunda ordem do sistema. Como assim, professor? Nós vamos derivar essa expressão de ambos os lados. Então, vou escrever só derivando. Nós, derivando no tempo de ambos os lados, nós vamos obter que x1 ponto de t é igual a y ponto de t. Só que y ponto de t é igual a x2 de t. Já x2 ponto de t é igual a y2 pontos de t, que por sua vez depende da expressão do modelo matemático. 1 sobre m u de t menos b sobre m y ponto de t, que é o próprio x2. Notem, portanto, que nosso sistema de segunda ordem deu origem a duas equações de primeira ordem. Uma equação para x1 ponto e uma equação para x2 ponto. Essas equações compõem o que nós chamamos de equações de estado. Tudo bem? Então, de novo, nós temos um sistema de segunda ordem e nós queremos representar ele no espaço de estados, o qual nós chamamos de state space. Eu estou chamando de SS, né, do inglês state space. Para isso, como o sistema é de segunda ordem, eu defini duas variáveis de estado, que são variáveis linearmente independentes que te permitem descrever a dinâmica da planta. Uma definição bem usual é tomar as derivadas da expressão de saída, da expressão que você tem, da variável que você tem interesse. No nosso caso, x1 igual a y, x2 igual a y ponto. Derivando de ambos os lados, nós podemos escrever que x1 ponto é igual a x2 e x2 ponto é igual a 1 sobre m u de t menos b sobre m x2 de t. Essas duas expressões de primeira ordem, vou escrever aqui, ó, isso são equações de primeira ordem, elas representam conjuntamente a dinâmica da planta. Essas equações são as equações de estado. Nós podemos agora empilhar essas equações. Vou escrever empilhando.
em uma notação vetorial. Isto é, pegar outra cor de caneta, vamos pegar a ciano. Nós vamos empilhar a equação de x1 ponto de t e a equação de x2 ponto de t. Estou copiando aqui a estrutura das matrizes, né? Deixa eu só reforçar o azul aqui que ficou ruim. Melhorou? Melhorou, né? x1, x2. Pronto. Então, olha lá, pessoal. Nós estamos empilhando as duas equações de estado. Bom, x1 ponto é igual a x2 de t, certo? Então, vamos lá. x1 ponto não depende de x1, depende de x2 e não depende da entrada u. x2 ponto é igual a 1 sobre m de t menos b sobre m x2 de t. Então, não depende de x1, depende de x2 e é 1 sobre m de vezes u. Então, nós podemos chamar esse vetor empilhado de x1 ponto e x2 ponto de x ponto de t. Nós podemos chamar toda essa matriz A, então nós podemos chamar toda essa matriz A0, 1, 0 menos b sobre m de matriz A, que vai multiplicar o vetor x de t, mais uma matriz B, vezes u de t. Certo? Então, notem que nós transformamos uma expressão de segunda ordem em uma equação de primeira ordem, x ponto igual a ax mais bu, no qual esse x, na verdade, é um vetor de estado, certo? E esse vetor tem tamanho igual, ou tem dimensão igual à ordem do sistema, no nosso caso, x1 ponto e x2. A matriz A é o que nós chamamos de matriz dinâmica, e daqui a pouco isso vai ficar claro. Por quê? Mas é porque essa matriz contém informação dos polos do sistema. A variável u é a variável manipulada. Opa, o iPad caiu. Um minutinho. A variável u é a variável de entrada. Vou chamar simplesmente de entrada. No nosso exemplinho é a força desenvolvida pelo motor. E a matriz B é a matriz que multiplica a variável de entrada. E como nós somos muito criativos, nós chamamos essa matriz de matriz de entrada. Bom, pessoal, esses vetores de estado são os vetores internos do sistema. Não necessariamente são as variáveis que nós temos interesse ou saída, ou que nós temos interesse ou que nós medimos. Para escrever a expressão de saída, nós precisamos relacionar a variável, o vetor de estado, com a variável de saída do processo. No nosso exemplinho, nós estamos trabalhando com a posição y, x1 igual a y de t. Então, nós podemos escrever a equação, deixa eu fazer um novo papel. Nós podemos escrever a saída de interesse do processo, que é y de t, em função de uma certa matriz, vezes as variáveis de estado x1 de t e x2 de t, mais uma certa matriz vezes u de t.
Lembrem que no nosso caso nós sempre vamos trabalhar com modelos CISO, certo? Escreva aqui embaixo, CISO, certo? Que seria modelos entrada única, single input, saída única, single output. Portanto, nesses nossos exemplos, tanto a entrada U quanto a saída Y são variáveis. Tudo bem? Em um processo multivariável, nós poderíamos ter um vetor de saída Y e um vetor de entrada U, o que não é nosso caso. Pessoal, vamos supor que nós temos interesse, ou a variável de saída seja a posição do veículo Y. Nesse caso, a posição Y depende somente de x1, x1 igual a y de t. Portanto, y de t, que é a variável de saída, é igual a x1 de t, e ela independe da entrada. Bom, essa matriz, nós podemos reescrever esse sistema, eu fiz em rosa, chamando essa matriz que relaciona a saída com o vetor de estados de matriz C. E a matriz que relaciona a entrada com a saída, nós chamamos de D. Bom, a matriz C relaciona o vetor de estados com a saída do processo. Nós chamamos isso de matriz de saída. A matriz D relaciona a entrada do processo com a saída em um mesmo instante. Percebam que você manipula a entrada U em um certo instante t. Por exemplo, você altera a força desenvolvida pelo motor em um certo instante t. E nesse mesmo instante, o efeito dessa alteração na entrada aparece na saída t. Tudo bem? Então, há uma relação direta entre você mexer na entrada da planta e esse efeito ser observado na saída. Nós chamamos isso de transmissão direta. E a matriz D, portanto, é denominada matriz de transmissão direta. Tudo bem? Matriz de transmissão direta. Então, pessoal, vou chamar essa equação de 1 e essa equação de 2. A expressão da dinâmica do veículo, que era uma equação de segunda ordem, foi transformada em uma equação, em um conjunto de equações dado por 1 e por 2. Qual que é a vantagem? É que a equação, o conjunto de equações 1 e 2, estão aqui, 1 e 2, são um conjunto de equações que a maior derivada é a primeira, ou seja, é um sistema de primeira ordem. Tudo bem? E nós representamos o nosso sistema de segunda ordem por meio de duas equações de primeira ordem. Vamos voltar lá para o slide e aí nós reforçamos um pouquinho essas definições. Então, olha lá, uma possibilidade para representar um sistema no espaço de estados é definir, e a palavra-chave aqui é definir, duas variáveis de estado, x1 e x2. O sistema é de segunda ordem e nós definimos duas variáveis de estado. Tudo bem? x1 é igual a y, x2 é igual a y ponto. E aí nós vamos conseguir escrever equações diferenciais de primeira ordem para x1 e para x2, que vão representar a dinâmica da planta. Essas expressões x1 é 1 e 2 é o que nós chamamos, ou compõe o que nós chamamos de equações, são denominadas equações de estado. Tudo bem? Nós podemos empilhar essas equações matricialmente e representar esse empilhamento na forma x ponto é igual a x de t mais bu de t, certo?
Esse sistema de representação, x ponto igual a ax mais bu de t, representa a dinâmica da planta, certo? A matriz A é a matriz dinâmica, porque ela contém informações da dinâmica do processo. A matriz B é a matriz de entrada. E U é a entrada manipulada, no nosso exemplinho é a força desenvolvida pelo motor. Bom, eu pulei o slide, vou voltar só para definir isso. As variáveis de estado que nós definimos, elas formam o conjunto de variáveis linearmente independentes, de modo que a partir do conhecimento da informação inicial do sistema, nós conseguimos calcular a evolução da planta, ou seja, todas as variáveis para todo t maior do que zero. Para todo t maior do que t0. Basicamente é um conjunto de variáveis linearmente independentes que nós, por meio do qual nós podemos representar a dinâmica da planta. Já a saída da planta, no nosso exemplinho, a posição, ela é dada por uma matriz C que multiplica o vetor de estado x, essa matriz a gente chama de matriz de saída, e por meio de uma matriz D que multiplica a entrada da planta. De novo, a matriz D relaciona a entrada U em um certo instante t, e nesse mesmo instante é observada uma variação da saída, certo? Por isso é chamada de matriz de transmissão direta. É claro que os senhores já devem ter percebido que somente em casos mais especiais vai haver essa relação direta entre a manipulação da entrada e a observação do efeito da saída no mesmo instante de tempo. Então, tipicamente, em sistemas físicos, essa matriz de transferência é nula. Porque é muito raro você ter um efeito de entrada fazendo efeito na saída no mesmo instante de tempo. O que ocorre é que, em determinados sistemas, há uma dinâmica tão rápida no processo que é melhor tratar essa dinâmica por meio de uma transmissão direta. Isto é, você tem uma dinâmica, por exemplo, elétrica relacionada com alguma dinâmica mecânica. Como a dinâmica elétrica é tão rápida, às vezes é melhor tratá-la como uma transmissão direta do que considerar como um modo no seu sistema. Mas, em geral, pelo menos nesse curso, a gente vai trabalhar com a matriz de transmissão direta sendo nula. Bom, basicamente, a representação no espaço de estados consiste na gente transformar essa equação de segunda ordem em duas equações de primeira ordem, a qual nós representamos na forma matricial. Tudo bem? Para simplificar um pouco a notação. De forma geral, a representação no espaço de estados consiste em representar equações de ordem n, ou nx, por meio dessa expressão x ponto igual a x mais bu, y igual a cx mais du, certo? Sendo que essa expressão é resultante de empilhar n equações de primeira ordem. Tudo bem? E essa aqui é a forma geral de representação no espaço de estados. Se você tiver um sistema de terceira ordem, o vetor x vai ter 3 elementos e nós teremos 3 equações de estado, que depois vão ser empilhados na forma matricial. A mesma coisa se fosse para a quinta ordem, então você teria 5 vetores de estado, 5 equações de estado, e depois nós empilharíamos em um único vetor e adotaríamos a notação matricial. Só um comentário. De maneira geral, um sistema, por exemplo, multivariável, tanto U quanto Y são vetores, vetor de entrada e vetor de saída. E as matrizes C e D têm as dimensões, as matrizes D e B vão ter as dimensões adequadas. No nosso exemplo, estamos trabalhando com sistemas de entrada e saída única. Então, o NU é igual a 1 e, portanto, o B vai ser um vetor coluna. E o NY também é igual a 1 e o C vai ser um vetorzinho linha. Tudo bem? Mas em sistemas mais genéricos, o B pode ser uma matriz e o C também pode ser uma matriz. Bom, pessoal, antes de prosseguir com a aula, acho importante a gente verificar como nós podemos simular um sistema no espaço de estados. Eu devo mostrar, ou nessa aula ou na próxima aula, que existe pelo menos no Simulink e também no MATLAB, formas diretas de você
definir uma função de um sistema no espaço de estados. Mas nós também podemos fazer essa simulação por meio de diagrama de blocos, certo? E eu vou fazer isso no papel, vamos fazer isso juntos. Então vou lá para o papel. O que nós estamos querendo fazer é representar ou simular o sistema x ponto igual a ax de t mais bu de t, que é um sistema composto por vetores e matrizes que te permite representar sistemas físicos. Y de t igual a cx de t mais du de t. E a ideia é representar ou desenhar um diagrama de blocos que te permite simular a dinâmica desse sistema. Desenhar diagrama de simulação. Minha letra já é feia. Se o zoom não ajudar. Bom, pessoal, nossa expressãozinha aqui é uma expressão ordem. Portanto, quantos integradores nós temos que colocar aqui embaixo? 1. Nesse bloquinho integrador vai entrar um vetor com todas as variáveis x ponto e vai sair um vetor com todas as variáveis x já integradas. Só que x ponto é relacionado com com dois sinais. Um sinal u multiplicado pela matriz B Então, deixa eu colocar aqui o sinal U. E o sinal X devidamente multiplicado pela matriz A, que é a nossa matriz dinâmica. Essas são as variáveis internas do processo. E o que nós enxergamos, ou o que nós temos interesse lá fora, é a expressão de saída, que é a equação y. O sinal y é composto pela somatória entre cx mais o sinal u multiplicado pela matriz de transmissão direta D. E tipicamente os softwares de simulação aceitam matrizes como ganhos e vetores como sinais. Tudo bem? Então é legal, eu gosto de desenhar esse diagrama, primeiro para mostrar como simula, e segundo para destacar que todas essas operações internas, essas expressões, elas compõem a sua planta. Então o seu sistema físico é representado por essas expressões, x ponto é igual a x mais bu, y é igual a cx mais d. Em especial, o vetor x é o vetor de estado da planta, que é um vetor interno. Tudo bem? Esse vetor é definido pelo projetista, então não necessariamente esse vetor tem significado físico. Talvez você nem tenha acesso a essas variáveis do vetor x. Certo? O que você enxerga na sua planta, tipicamente, é o vetor de entrada u, que é o que você controla, o seu processo reage de alguma maneira e você enxerga a saída y, que é o que você necessariamente você tem acesso ou tem significado físico o vetor x. São simplesmente variáveis internas da planta. Tudo bem? E esse seria um diagrama que te permite simular a dinâmica do processo. Bom, aqui está o diagrama bonitinho, para quem não gostou do meu desenho, só destacando que essas variáveis são variáveis internas do processo que não necessariamente você tem interesse. Bom, é claro que nós fizemos esse trabalho até agora para um sistema exemplo, tudo bem? De maneira mais geral, nossos modelos podem
ser dados por um bando de derivadas da saída, por exemplo, derivada enésima de y, derivada n-1, derivada primeira, derivada de ordem zero, multiplicada por certos parâmetros. Notem que nossos parâmetros são constantes, então estamos considerando sistemas lineares e invariantes no tempo. E essas derivadas se relacionam com a entrada do processo U ponderada com certo parâmetro B0. Nesse cenário, nós podemos definir as variáveis de estado como as variáveis ou as derivadas de y. x1 igual a y, x2 igual a y ponto, x3 igual a y 2 pontos, até xn, que vai ser a derivada n-1, a enésima menos 1 derivada de y. Notem que o sistema de ordem n deu origem a n variáveis. Tudo bem? Derivando de ambos os lados, vai aparecer x1 ponto, que é igual a y ponto, que por sua vez é igual a x2. x2 ponto, que é igual a y2 ponto, que por sua vez é igual a x3. E finalmente nós vamos obter xn ponto, que vai depender da equação diferencial do modelo. Tudo bem? Então xn ponto vai ser igual à derivada enésima de y, que vai depender dos demais termos da equação diferencial. Se nós passarmos esses termos para o lado direito, junto com u, os coeficientes vão ficar negativos. Então xn ponto vai ser menos an x1, menos an menos 1 x2, menos an menos 2 x3, e por aí vai, até menos a1 xn. Mais o termo que depende da entrada, B0 vezes U. Empilhando essas expressões, nós podemos cair, então, naquela expressão que nós já vimos para o espaço de estados. A derivada do vetor de estados x ponto depende da matriz A vezes o vetor de estado x de t, mais uma matriz de entrada B vezes a entrada da planta U, e a saída se relaciona com o vetor de estados por meio da matriz C. Note que nós já estamos desconsiderando aqui os termos de transmissão direta. Tudo bem? Nós assumimos que a transmissão direta nesse exemplo é nula. Note que por meio dessa expressão, por meio dessa definição de variáveis de estado, nós caímos em uma forma bem particular da expressão no espaço de estados, em que a primeira, esqueçam a última linha, tá? Esqueçam por hora a última linha. A primeira coluna é uma coluna de zeros. Esquecendo a primeira coluna, o restante à direita forma uma matriz identidade de ordem n-1. A última linha são os coeficientes da equação diferencial, tudo bem? Com o sinal trocado, aqui eles eram positivos, aqui os sinais são negativos. A matriz B possui n-1 linhas nulas e o coeficiente B0 aparece na última linha. E a matriz C só tem elemento diferente zero na primeira coluna. Nós vamos ver que essa expressãozinha no espaço de estados, isso vai ser tema de estudo individual de vocês, ela facilita o projeto de controlador. Por isso, tipicamente, a definição de variáveis de estado dessa forma aqui é bastante adotada. Uma outra vantagem dessa forma de definição das variáveis de estado é que elas têm significado físico. Por exemplo, x1 igual a y, se y for posição, x1 é a posição do seu veículo. x2 vai ser a velocidade, x3 vai ser a aceleração, x4 vai ser o tranco e por aí vai. Então, essa definição de variável de estado também é legal porque tipicamente ela te traz um significado físico, no caso de sistemas tanto mecânicos quanto elétricos, né? Seria a corrente, a derivada da corrente, por aí vai, no caso do sistema elétrico. Bom, se nós agora pegarmos a mesma equação diferencial do modelo, as derivadas da saída se relacionam com as derivadas da entrada, e aplicarmos a transformada de Laplace considerando condições iniciais nulas, nós podemos obter a função de transferência.
Bom, a derivada enésima de y vai dar origem ao s elevado a n. A derivada n-1 de y vezes a1 vai dar origem a a1 vezes Sn-1. E por aí vai, até que o termo de ordem zero, ou seja, sem derivada de y, vai dar origem a simplesmente a n. E o b0 vai dar origem ao b0 aqui do numerador da função de transferência. Tudo bem? Então, a mesma equação diferencial pode ser representada por meio de uma função de transferência e por meio de um modelo no espaço de estados. Uma coisa que eu queria que vocês notassem é a semelhança entre o denominador, o polinômio do denominador da função de transferência, que nos dá origem aos polos, e a última linha da matriz dinâmica no espaço de estados. Essa última linha, vocês podem notar que elas contêm os coeficientes da equação diferencial. E essa última linha ela é similar, à exceção do sinal e da ordem, à expressão do denominador. Ou seja, há uma relação entre o denominador da função de transferência, que dá origem aos polos, e os coeficientes da matriz A. Nós já vamos ver qual relação é mais exata, mas são relacionados. Então nós já podemos ver que os polos estão relacionados ali com a matriz dinâmica do sistema. Bom, vamos fazer mais um exemplinho. Eu acho que eu falei demais já, então é importante nós fazermos mais um exemplo da representação no espaço de estados. Vamos lá para o papel e nós fazemos isso juntos. Bom, pessoal, nós temos aqui uma expressão, que é a expressão do pêndulo invertido para o ponto de equilíbrio inferior, né, 0 e 0, torque 0 e ângulo 0. E nós queremos representar isso aqui no espaço de estados. Representar no espaço de estados. O nosso sisteminha, ele é de nós vamos ter que definir duas variáveis de estado. A variável x1 de t, que eu vou definir sendo igual a θ de t, e o x2 de t, que é igual a θ ponto de t. E aí, como o torque t é a variável de controle, por conveniência, eu vou definir que u de t é igual ao torque de t. Tá? Porque simplesmente para a notação ficar em termos da variável u, que vai ser a nossa variável de entrada. Bom, derivando as equações de x1 e x2 em relação ao tempo, vou colocar aqui um d dt, nós vamos obter que o x1 ponto de t é igual ao θ ponto de t, que é o próprio x2 de t, e o x2 ponto de t é igual a θ ponto de t, que é 1 sobre ml vezes a entrada u de t, menos g sobre L θ de t, que é x1 de t. Portanto, um sistema de segunda ordem deu origem a duas equações de estado. Bom, aqui é definindo. E agora eu vou empilhar. Empilhando. Será que eu faço em azul? Vou fazer com a roxa. Então nós vamos empilhar x1 ponto, x2 ponto de t então x1 ponto, x2 ponto de t vai depender do vetor de estados, x1 de t, x2. Vou trocar de cor de canetinha. Está piorando. Vamos continuar com a azul.
Azul também está ruim. Vamos continuar com a marrom. A marrom está boa. Agora sim. x1 ponto de t depende simplesmente de x2. Então não depende de x1, é igual a x2, não depende de u. x2 ponto de t depende simplesmente de x1 menos g sobre L, 0, 1 sobre ml. Então, o vetor de estados x, a derivada do vetor de estado x é a matriz dinâmica A, é o vetor de estado x, é a matriz de entrada B. Certo? E finalmente a expressão de saída, no caso do pêndulo, nós estamos interessados no ângulo do pêndulo, tá? Então, no ângulo θ, que ele faz em relação ao eixo vertical. Nós teremos que a saída y de t é igual a alguma matriz vezes o vetor de estados x1, x2 de t, mais alguma matriz, que no nosso exemplo não vai existir, vezes u de t. No nosso caso, a saída θ é igual ao estado x1, portanto, y igual a x. O y, deixa eu talvez escrever isso para tentar esclarecer. O y é o que nós chamamos de variável de saída. E é o que você mede na saída do seu processo, o que você tem informação na saída da planta. Lembra daquele diagrama? Então, o y é a variável de saída. Por exemplo, no caso do pêndulo, nós estamos assumindo que nós medimos a posição vertical do pêndulo. No caso do veículo, por exemplo, você pode ter acesso somente à velocidade do veículo. Então, no seu caso, o y seria igual ao estado x2, tudo bem? Então, o y é o que nós chamamos de variável de saída, é o que você consegue medir ou tem interesse em medir na saída do seu processo. Bom, como eu disse, essa maneira que nós acabamos de fazer não é a única forma de definir variável de estado. Existem diferentes maneiras. A ideia é que elas devem ser linearmente independentes entre si para a representação ficar mais enxuta, para a representação ficar direta. É importante comentar que essas definições não se atrelam a alguma grandeza física. É simplesmente a definição feita pelo projetista por conveniência, para obter a representação que é mais interessante. No nosso curso, nós vamos trabalhar basicamente, eu assim gosto de fazer, com essa representação aqui, tudo bem? Mas, por exemplo, se o lado direito da expressão também depende de derivadas da entrada, por exemplo, a derivada enésima da entrada u, derivada n-1 da entrada u, e derivada n, ou a derivada primeira da entrada u ponderada com certos parâmetros b, pode ser interessante adotar outra forma de definição de variável de estado que não aquela. Tudo bem? E uma das formas de fazer isso é definir os estados x1, x2 e x3 além das derivadas da posição y, y ponto, y2 ponto, também dependendo das derivadas da entrada, u de t, o ponto de t, o 2 pontos de t, ponderados com certos parâmetros beta que são definidos de maneira conveniente. Tá? Então, seguindo essa forma de definição de variáveis de estado, nós vamos obter que a derivada do estado, ou seja, a equação de estado, vai sempre depender do estado anterior, no nosso caso x1 ponto, é igual a x2, mais um termo que depende do parâmetro beta vezes a entrada u. Para isso, basta passar o parâmetro beta para a direita. E nós vamos obter uma expressão dessa forma. x1 ponto é igual a x2 mais beta 1, x2 ponto é igual a x3 mais beta 2, até a expressão enésima, que aí sim vai depender da equação diferencial do seu modelo.
A vantagem de se adotar a definição de variável de estado dessa forma é que, mesmo na presença de derivadas da entrada, o seu modelo pode ser escrito em termos de variável de estado. A matriz A e as matrizes A e C elas continuam similares, vocês estão enxergando? Então olha lá, a matriz C, por exemplo, só tem elemento na primeira coluna, e a matriz A ela tem a primeira coluna nula, esquecendo a primeira linha, né? Os outros elementos formam uma matriz identidade de ordem n-1. E a última linha são os coeficientes que dependem de y da equação diferencial. E a matriz B agora aparece. Na matriz B aparecem os termos beta que são definidos em termos dos parâmetros do modelo. Então essa é uma forma manjada de definir a equação diferencial para obter um modelo mais simplificado no espaço de estados. E aí, se a gente for abrir esse leque, existem a forma observável de se definir variável de estado, a forma diagonal de se definir variável de estado e por aí vai. Eu particularmente prefiro aprender essa primeira forma, que é o que a gente vai trabalhar, e saber que existe essa segunda forma, para se seu modelo depender das derivadas da entrada, você saber como obter a forma de representação no espaço de estados. E as demais formas de representação nós vamos aprender a obter utilizando uma transformação de uma representação no espaço de estados em outra, a qual nós chamamos de transformada de similaridade. Então, eu acho particularmente que é suficiente saber definir variável de estado dessa forma aqui, ou seja, as variáveis dependendo das derivadas da saída, o que é interessante porque elas têm significado físico. É importante também saber que existe, na dependência das variáveis de saída com as derivadas da entrada, existe essa forma de definir variável de estado. E depois as demais formas de representação do espaço de estados nós vamos aprender por meio da transformada de similaridade. Então não é uma coisa que eu gosto de ficar batendo muito em cima. Bom, eu acho mais importante nós utilizarmos o tempo de a sala de aula para aprendermos qual é a relação da forma no espaço de estados com a função de transferência. Tudo bem? E nós vamos fazer isso juntos lá no papel, porque é algo bem tranquilo de se fazer. Então nós temos um modelinho no espaço de estados, dado por x de t igual a ax de t mais bu de t, y de t igual a cx de t mais du de t. Certo? E nós queremos, isso é uma representação de uma certa obter o G de S, ou para escrever o G de S em termos das matrizes A, B, C e D, nós vamos aplicar a transformada de Laplace nessas expressões, considerando condições iniciais nulas. Então, aplicando a transformada de Laplace, considerando CI nulas, CI representa a condição inicial, nós vamos obter que o x ponto de t vai dar origem a sx de s. O ax de t vai dar origem a matriz A, que é uma constante, vezes a transformada de Laplace do vetor de estado x, que é x de s. A matriz B é uma constante, a transformada de Laplace do sinal U é U de s. Y de t vai dar origem a y de s, cx de t vai dar origem a cx de s e por fim du de t vai dar origem a dy de s, du de s. Dessa expressão aqui eu posso passar o termo que depende de x de s para a esquerda e depois multiplicar pelo inverso. Isto é, vou fazer isso aqui, né?
acho que é um sistema, vamos copiar tudo. Então, é Si menos A. Da onde apareceu a identidade? Essa identidade ela é resultante do fato de que o x é um vetor. Então, ao colocar o x de S em evidência, eu preciso colocar a matriz de identidade por consistência de dimensão. Lembrando que essa matriz de identidade vai ter a ordem n, que é a mesma ordem da matriz A. É igual a BU de S e continua copiando y de S igual a CX de S mais DU de S. Bom, eu posso multiplicar pela esquerda, aqui, tudo bem? E o que eu vou obter é que o x de S, multiplicar pela esquerda pelo inverso, menos 1, BU de S. Agora, eu vou pegar essa expressão do x de S e vou substituir aqui na equação de saída. E o que vai resultar é que os únicos sinais que vão sobrar na expressão vão ser y e u. Não vai ter mais a dependência com a transformada de Laplace do vetor de estados. Isto é, y de S igual a C S I N menos A, menos 1, né? B U de S mais D U de S. Então notem que agora nós só temos a transformada de Laplace do sinal de saída e do sinal de entrada. Eu posso colocar o U de S em evidência e passar ele dividindo para a esquerda. E o que nós vamos obter é que y de S sobre U de S, que é a função de transferência, é igual a expressão que relaciona a função de transferência com o modelo no espaço de estados. Tudo bem? Eu vou voltar lá para o papel. Aqui nós temos a mesma expressão. Então, g de S igual a C vezes Si menos A menos elevado a menos 1 vezes B mais D. Tudo bem? Eu esqueci o D. Eu esqueci o D no cópia lá. Deixa eu voltar no papel. Voltando lá. Bom, o exemplo 3 é justamente treinar aplicar essa expressão, obter g de S a partir do modelo no espaço de estados. X ponto é igual a 0, 1, 0, menos 3, vezes x de t, mais 0 vezes 1, vezes 0 e 1, vezes u é a matriz B. A matriz C é 1 e 0 e a matriz de transmissão direta é nula. Vou pausar o vídeo, copio no papel e a gente volta para trabalhar, para fazer essa obtenção de g de S. Então, pessoal, estou aqui com as informações copiadas no papel e a ideia é calcular o g de S associado ao modelo no espaço de estados, né? X ponto igual a x mais BU, y igual a cx mais DU, com as matrizes A, B e C dadas pelo enunciado. Para calcular g de S, o que nós precisamos fazer é multiplicar a matriz C vezes a matriz S vezes a identidade, no nosso caso o sistema é de segunda ordem, então a identidade 2, menos a matriz A elevado a menos 1, vezes B mais D. Obviamente que o passo mais complicado aqui é justamente o cálculo da inversão da matriz Si menos A menos 1. Ou Si menos A, né? Porque depois é simplesmente multiplicação e soma matricial. Nosso exemplinho, como D é 0, eu já vou cortar o D aqui da expressão. Certo?
Normalmente eu gosto de fazer o cálculo S vezes a matriz identidade menos A separado para fazer a inversa. Então, nós vamos ter que S menos I, S vezes I menos A é S vezes a identidade segunda ordem, menos a matriz A, que é 0, 1, 0 e menos 3. Então, isso aqui vai resultar também em uma matriz, certo? S vezes 1 vai dar S, menos 0 dá S, S vezes 0 dá S, menos 1, S vezes 0 dá 0, menos 1 dá menos 1, S vezes 0 dá 0, menos 0 dá 0, e S vezes S dá S, menos menos 3 dá S mais 3. E agora nós precisamos calcular a inversa dessa matriz SI menos A menos 1. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente calcula o inverso de uma matriz? Muito bem, uma possibilidade é fazer a matriz dos cofatores transposta de SI2 menos A sobre o determinante. SI2 menos A. E aí, eu vou precisar que os senhores revisem como calcular a matriz dos cofatores de uma certa matriz, tudo bem? O determinante eu vou assumir que é tranquilo e a transpor também é tranquilo. Eu vou fazer um pouco, não direto, né? Eu vou fazer elemento a elemento, mas eu não vou ficar entrando muito a fundo no que é o... Desculpa. No que é a matriz dos cofatores. Nossa. Então vamos lá. Para calcular a matriz dos cofatores, nós normalmente calculamos elemento a elemento, vocês se lembram? Então vou chamar aqui de elementos A, B, C e D. Esses elementos, eles são dados por menos 1, vezes a linha I mais a coluna J do elemento, vezes o determinante da matriz, ou da, acho que eles chamam de submatriz, eu não me lembro a definição bonitinha, mas é, deixa eu pegar. Bom, pessoal, deu para notar que eu tive um problema de áudio aí, né? Eu estava basicamente falando que eu não encontrei nenhuma nomenclatura formal para essa matriz que nós obtemos ao se eliminar uma linha e uma coluna do elemento cofator correspondente, né? Quando a gente elimina uma linha e a coluna da matriz principal. Eu, honestamente, achei que tinha um nome para essa matriz, submatriz, matriz dos determinantes menores, mas eu honestamente não encontrei. Embora tenha tido problema de áudio, vocês vão ver agora na sequência da aula que quando o áudio volta ao normal eu estou calculando o elemento A, então eu acho que não há necessidade de regravar. Beleza? Por exemplo, o elemento A é o elemento associado ao S, certo? Então, que é associado à primeira linha e à primeira coluna. Então nós temos que A é menos 1 elevado à primeira coluna mais a primeira coluna, vezes o determinante da matriz, eliminado a primeira coluna e a primeira linha. Normalmente no papel a gente tampa com a mão, certo? Restando S mais 3. Então, restando o determinante de S mais 3, que é o próprio S mais 3. Portanto, A igual a S mais 3. Já o termo B é o termo associado à primeira linha, segunda coluna. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira linha, segunda coluna, nós tampamos a primeira linha e a segunda coluna e o resto é o elemento 0. Vezes o determinante de 0, portanto B é 0. O elemento C é associado à segunda linha, primeira coluna. Voltando lá, segunda linha, primeira coluna, vai sobrar o menos 1.
vezes o determinante menos 1, que é o próprio menos 1. Isso vai dar 1, certo? Aqui vai dar menos 1 elevado a 3, determinante menos 1 é menos 1. E finalmente o elemento D, que é menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante elimina a segunda linha e a segunda coluna, sobra S. Portanto, a matriz dos cofatores de SI2 menos A é dada por S mais 3, termo B 0, 1 e S. Certo? S mais 3, 0, 1 e S. Como nós queremos o cofator transposto dessa matriz é dado por S mais 3, 0, 1 e S. Basta transpor. E aí aqui eu vou ensinar uma regrinha para calcular o cofator transposto de matriz 2 por 2, que é o que a gente normalmente usa. Então, deixa eu colocar as duas aqui juntas. Ó. Qual que é a relação dessas matrizes? A matriz SI menos A e a matriz cofator transposto de SI menos A. Olha lá. Ó. Vocês nunca mais vão esquecer, pelo menos de matriz 2 por 2. Troca a ordem, troca o sinal. Troca a ordem, troca o sinal. Troca a ordem, troca o sinal do resto, do diagonal secundária. Troca a ordem, troca o sinal. 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 Trocando a ordem, onde tem S você coloca S mais 3, onde tem S mais 3 você coloca S. E da diagonal secundária você simplesmente troca o sinal dos elementos. Isso é válido para a matriz 2 por 2. Então, é uma regrinha que a gente costuma fazer para a matriz 2 por 2 para facilitar. Então você sai da matriz SI menos A e já cai na matriz dos cofatores transposta. Bom, agora que nós sabemos a matriz dos cofatores transposto, ó, o iPad. Rapaz, hoje tá difícil demais gravar aula. Eu tô preso pelo fio. Nós precisamos calcular o determinante da matriz SI menos A para poder finalmente obter G de S. Então, nós queremos calcular o determinante de SI2 menos A, que é o determinante de S menos 1, 0, S mais 3, que é igual a S vezes S mais 3, que é igual a S ao quadrado mais 3S. Finalmente, então, nós podemos obter a matriz G de S, que é a matriz C, 1 vezes 0, vezes o cofator transposto dividido pelo determinante. Então eu vou colocar a divisão pelo determinante aqui fora, porque é um polinômio, né? 3S vezes a matriz dos cofatores transposta. S mais 3, S, 1 e 0. Vezes a matriz B, que é 0 e 1. Vou passar esse polinômio para a esquerda. 1 sobre S ao quadrado mais 3S vezes 1, 0. E vou fazer essa multiplicação matricial. Primeira linha, S mais 3 e 1 vezes o vetor coluna. Vai sobrar 1. Segunda linha, vezes o vetor coluna, vai sobrar S. Finalmente, quando nós multiplicarmos o vetor coluna 1, 0 vezes o vetor linha 1, 0 vezes o vetor coluna 1 sobre S, vai sobrar 1.
Então nós temos simplesmente que g de S é igual a S ao quadrado mais 3S. Tudo bem? Como eu disse, a parte mais difícil é calcular a matriz inversa de SI menos A a menos 1. Notem, pessoal, que de toda a matriz dos cofatores que a gente calculou, que seria essa aqui, o único elemento que sobrou depois da multiplicação dos termos C e D foi o elemento primeira linha, segunda coluna. Isso é devido à forma das matrizes B e C. Então, quando vocês forem fazer um exemplinho, que é o exemplo 4 de vocês, uma sugestão que eu dou é, não precisa calcular a matriz dos cofatores inteira. Você pode simplesmente ver primeiro qual elemento da matriz dos cofatores vai sobrar após qual elemento das matrizes dos cofatores transposta vai sobrar após a multiplicação dos termos C e D e calcular somente os elementos associados ao resultado dessa multiplicação. Porque você vai, nesse exemplo aqui, que é para vocês calcular 9 elementos para no final sobrar um só após a multiplicação de C e B. Tudo bem? É só uma dica para acelerar o processo. Aqui está o resultado. Esse exemplo é para casa. Bom, eu estou com o MATLAB aberto. Isso aqui está rodando uma parte de pesquisa minha, mas não é isso que eu estou interessado. E eu quero mostrar como nós podemos transformar um sistema do espaço de estados para função de transferência. Tudo bem? Então, estou definindo aqui as matrizes A, B e C do processo. Isso é tranquilo, né? Só definição de matriz. O MATLAB tem um comando chamado SS que te permite definir sistemas no espaço de estados. Então, olha lá. Ó. O comando SS constrói um modelo no espaço de estados, State Space Model. E para esse comando SS, nós passamos as matrizes dinâmica A, matriz de entrada B, matriz de saída C e matriz de transmissão direta D. Depois que o sistema está no espaço de estados, eu chamei esse sistema de SIS, nós podemos transformar o sistema para a função de transferência com o comando SS2TF. Esse comando SS2TF converte uma representação no espaço de estados para a função de transferência. Então, SS2TransferFunction. Você passa as matrizes A, B, C e D e ele te devolve o numerador e o denominador da função de transferência, calculado por meio da expressãozinha que a gente acabou de ver. Tudo bem? E aqui vocês podem usar para, por exemplo, conferir o exemplo 4 de vocês. Tá bom? Bom, tanto a função de transferência quanto a representação no espaço de estados são representações do mesmo modelo. E obviamente que há uma relação entre essas expressões. Mas quando a gente está no espaço de estados, quais são os polos do sistema? Nós chamamos de polo lá na função de transferência as raízes do denominador da função de transferência. Como é que nós podemos enxergar esses polos no espaço de estados? Bom, nós acabamos de ver que o G de S se relaciona com as matrizes A, B, C e D por meio da expressão C vezes SI menos A elevado a menos 1 vezes B mais D. Nós podemos representar essa matriz inversa pela matriz dos cofatores sobre o determinante. Portanto, o polinômio do denominador do resultado da expressão é o determinante de SI menos A a menos 1. Tudo bem? E nós podemos calcular os polos de G de S igualando esse determinante de SI menos A a menos 1 a zero. Então, as raízes dessa expressão vão ser as raízes do denominador de G de S, que são os polos da função de transferência. Vocês devem ter aprendido em algum cálculo a calcular os autovalores de uma matriz, eu acho que normalmente a gente chama de lambda, fazendo lambda vezes identidade menos A igual a zero. Vocês chamaram isso aqui de autovalores. Portanto, os polos do sistema são os autovalores da matriz A. Certo? Por isso,
esse é um dos motivos que essa matriz A é chamada de matriz dinâmica, porque ela está associada com a resposta do processo. Tudo bem? Então, os autovalores da matriz A são os polos do sistema em malha aberta. Portanto, para o sistema ser estável, nós já vimos que a estabilidade está associada com os polos estarem no semiplano esquerdo aqui do plano complexo. Os autovalores da matriz A, ou seja, os polos do sistema, devem estar no semiplano esquerdo. Essa expressão, então, determinante de SI menos A igual a zero, é a equação característica de malha aberta. Note que nós estamos falando de malha aberta, nós ainda não estamos considerando nada aqui para o sinal de entrada U. Tudo bem? Bom, esse é o último exemplo da aula de hoje. Vamos fazer o exemplo 5, que é a comparação entre os autovalores da matriz A com os polos de malha aberta de G de S. A transformação desse sistema no espaço de estados para G de S a gente acabou de fazer. Vou pausar o vídeo e volto com tudo copiado no papel. Bom, pessoal, estou aqui com tudo copiado e a ideia é comparar os polos de A com os autovalores de A com os polos de G de S. Nós sabemos que são iguais e apenas para confirmar. Bom, os polos de G de S são as raízes do denominador, certo? Então, nós obtemos esses polos fazendo com que S ao quadrado mais 3S, que é igual a S vezes S mais 3, seja igual a zero. Portanto, existem dois polos, o polo 1 na origem e o polo 2 em menos 3. Agora, os autovalores de A são obtidos fazendo com que o determinante de S ou lambda I menos A seja igual a zero. Esse determinante é dado por S vezes uma matriz 2 por 2, porque a matriz A é 2 por 2, então tem que ter compatibilidade de dimensão, menos a matriz A, 0, 1, 0, menos 3. Esse determinante tem que ser igual a zero. Portanto, é o determinante da matriz S menos 1, 0, S mais 3. O menos desse corta com o menos desse. S vezes S mais 3 igual a zero. Portanto, os autovalores também são 0 e menos 3. Certo? Acho que eu chamei de polo lá em cima, né? Deixa eu já escrever polo direto. Isso é só para a gente confirmar que os autovalores da matriz A são iguais aos polos da função de transferência. Então, se nós queremos que o sistema seja estável, os autovalores da matriz A têm que estar no semiplano esquerdo. Isso é parte real negativa. Se existir um autovalor da matriz A com parte real positiva, nós temos um polo no semiplano direito e o sistema vai ser instável. Mas, será que tem uma forma analítica de analisar o sistema sem a necessidade dessa relação com a função de transferência? Bom, para fazer isso, a gente precisa resolver a equação diferencial x ponto igual a x mais bu. Certo? A solução dessa equação diferencial vai nos dar uma função x de t que descreve o comportamento da função do sistema no domínio do tempo para uma certa entrada U. Tudo bem? Para fazer isso, a gente começa com um caso mais simples. Vamos considerar que o sistema tem apenas um estado, ou seja, a matriz A, na verdade, é um escalar A, e que nós não temos entrada, U igual a zero. Nesse caso, a solução dessa expressão pode ser obtida por meio da transformada de Laplace. Aplicando a transformada de Laplace nessa expressão, o que nós vamos obter? O x de S vai virar... Desculpa, o x de t vai virar
x de s menos x de zero. Note que nós estamos resolvendo a equação diferencial, não obtendo a função de transferência, portanto temos que considerar a condição inicial. E o ax de s vai dar origem a... Desculpa, ax de t vai dar origem a x de s. Passando os termos que dependem de x de s para a esquerda e devolvendo os parâmetros dividindo, nós vamos obter que x de s igual a 1 sobre s mais ax de zero. Agora nós podemos aplicar a transformada inversa de Laplace para obter a solução da equação diferencial, que é uma equaçãozinha x de t. Esse tópico foi tema de estudo individual de vocês. Vocês se lembram lá do começo do curso? Olhando para a tabela de transformada de Laplace, é fácil verificar que o x de t é dado por exponencial de menos at vezes x de zero. Portanto, se o a for positivo, nós temos que a exponencial vai ter uma potência negativa e o sistema vai convergir. Tudo bem? Note que quando nós falamos de sinais, do sinal x, nós falamos em convergência. Quando nós falamos da estabilidade do sistema, até o próprio nome já diz, né? Quando nós analisamos o sistema, nós falamos de estabilidade. Tá? É uma diferença de nomenclatura um pouco importante. O sistema é estável, o sinal converge. O sinal diverge, o sistema é instável. Bom, e agora se o A for uma matriz, o que nós vamos fazer? Ainda considerando o sistema sem entrada, tá? Bom, nós vamos resolver a equação diferencial seguindo um procedimento similar. Primeiro aplica a transformada de Laplace. A diferença é que agora o x de s é um vetor de transformada de Laplace de cada variável de estado. O x de zero é um vetor de condições iniciais. E o A é uma matriz. E ao fazer o procedimento de passar o A pela esquerda e devolver multiplicando pela inversa para a direita, nós obtemos a transformada, ou a equação SI menos A a menos 1. E para obter o vetor de soluções x de t, nós precisamos aplicar a transformada inversa de Laplace. E aí existe uma dificuldade que é calcular a transformada de Laplace dessa matriz inversa. Para fazer essa transformada de Laplace, nós vamos usar a série de Newman. A série de Newman permite calcular ou transformar a inversa de uma matriz identidade da matriz I menos A menos 1 em uma somatória da matriz A ponderada por meio de uma certa função S. Eu acho que essa expressão está incompleta, eu preciso completá-la depois, tá? Mas nós podemos transformar a transformada inversa de Laplace de I menos A menos 1 em uma somatória infinita de infinitos termos de I sobre S mais A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado sobre S menos 1. Então é A elevado a K sobre S elevado a K mais 1. Acho que essa seria a expressão correta. Para K indo de 0 até infinito. Eu preciso completar a série de Newman aqui. Bom, agora sim nós não temos mais que fazer a transformada de Laplace dessa matriz inversa. Nós podemos fazer a transformada de Laplace termo a termo. E como os termos I, A e A ao quadrado e por aí vai são constantes e a transformada de Laplace é linear, nós podemos retirar esses termos da transformada e o que nós vamos obter são simplesmente as transformadas de Laplace de 1 sobre S ao quadrado, 1 sobre S ao cubo que tem na tabela. Mais especificamente, o 1 sobre S vai dar origem a simplesmente a constante 1 para tempo maior ou igual a 0. Tá? Estamos trabalhando com sistemas causais, isto é, o tempo passando para a direita. O 1 sobre S ao quadrado vai dar origem ao tempo, o 1 sobre S ao cubo vai dar origem a t ao quadrado sobre 2 fatorial e por aí vai. E é claro que todos os senhores sabem que essa série infinita é a expansão em série da exponencial da matriz AT, certo? Ou seja, a solução da equação diferencial de x ponto igual a x de t é x de t igual a exponencial de uma matriz exponencial de a vezes t x de 0.
essa exponencial de matriz, notem que nós estamos falando da exponencial de uma matriz, ela nos dá a característica da evolução da planta para uma certa condição inicial. Essa matriz é chamada de matriz de transição de estados. Portanto, para nós sabermos como é que a planta evolui no domínio do tempo, nós precisamos calcular explicitamente a exponencial de uma matriz. E isso requer certas ferramentas de cálculo. Eu não vou entrar muito profundamente nisso, eu vou considerar os dois casos simples e vou mencionar o teorema que nós podemos utilizar para calcular a exponencial de uma matriz. Para quem tiver interesse, é o teorema de Cayley-Hamilton, e ele está disponível em diversas fontes da literatura. Por exemplo, lá no Gata tem a utilização do teorema de Cayley-Hamilton para calcular a exponencial de uma matriz. Mas, nos casos particulares, é mais fácil de analisar. Quando a matriz A é diagonal, a exponencial de uma matriz é a exponencial dos elementos da diagonal e que nós sabemos que uma matriz diagonal, os elementos da diagonal são os autovalores. Ou seja, a exponencial da matriz A vezes T é igual à exponencial dos autovalores individuais vezes o tempo. Esses autovalores são, portanto, os polos do sistema, porque nos dão a característica da evolução da planta no domínio do tempo. E se esses autovalores forem negativos, isto é, estiverem no semiplano esquerdo, eu acho que estaria mais correto se a parte real dos autovalores for negativa, tá? Isto é, os autovalores estarem no semiplano esquerdo, o sistema é estável. Isso quer dizer que a evolução dos sinais x converge. Se a matriz não for diagonal, mas a gente conseguir diagonalizar essa matriz exponencial, por exemplo, usando uma matriz que diagonaliza a matriz A, por exemplo, a matriz dos autovetores, então a exponencial de AT ela é calculada por meio da exponencial da matriz diagonalizada vezes a matriz diagonalizante e o inverso dessa matriz P, que é a matriz que diagonaliza a matriz A, né? E mais uma vez, se os autovalores tiverem parte real negativa, eu preciso também corrigir isso no slide. Se os autovalores tiverem parte real negativa, esses termos da diagonal, que são os autovalores da matriz A, convergem e o sistema é estável, certo? Professor, mas você falou de dois cenários particulares, a matriz A diagonal e a matriz A ser diagonalizável, né? Existir a matriz que diagonaliza a matriz A. E se esse não for o caso? Bom, como eu já mencionei, vocês podem usar algumas outras ferramentas matemáticas para calcular a exponencial de uma matriz. Por exemplo, o teorema de Cayley-Hamilton é bem útil nesse processo, é bem fácil de aplicar. E, como resultado, vocês vão sempre verificar que as potências das exponenciais da solução no domínio do tempo são os autovalores da matriz A. Portanto, se esses autovalores tiverem parte real negativa, a exponencial vai convergir e o sistema vai ser estável. Portanto, os autovalores da matriz A estão relacionados com as potências da exponencial no domínio do tempo, o que nós chamamos de polos. Tudo bem? E ainda falta o caso geral da solução, que é o caso da equação do espaço de estados quando nós temos um certo sinal de entrada U. E eu me sinto na obrigação de passar isso para vocês, para pelo menos vocês falaram que viu a solução dessa expressão uma vez na vida. Para quem vai estudar um pouquinho mais da teoria de controle, conhecer essa expressão é mais importante, mas para um curso fundamental de controle linear não acho que é tão relevante. É mais importante nós sabermos projetar controlador e projetar e analisar o sistema do que ficar resolvendo equação diferencial juntos. De toda forma, a solução dessa expressão pode ser obtida aplicando a transformada de Laplace dos dois lados, passa os termos que dependem de x de s para a esquerda, multiplica pela inversa na direita, e aí nós precisamos calcular a transformada inversa de Laplace dessa expressão. Mais uma vez, podemos utilizar a série de Newman para expandir essa matriz inversa.
aplicamos a transformada de Laplace em cada elemento independente e verificamos que a transformada inversa de Laplace é a expansão da exponencial da matriz. Existe um detalhe aqui na transformada inversa de Laplace do termo que depende do U, porque existe a transformada de Laplace de dois sinais, né? O sinal que depende da exponencial da matriz e o sinal que depende da matriz U. E aí, para fazer a transformada de Laplace, nós precisamos usar a integral de convolução. Mas, com o devido processo matemático, não acho que temos que ficar batendo tanto nisso em um curso básico de controle, nós podemos obter que a solução da expressão dinâmica x ponto igual a x mais bu é x igual a exponencial de at vezes a condição inicial x0, mais a integral de 0 a t da exponencial da matriz a vezes t menos o tempo tal, vezes b vezes u de tal e de tal, né? A integral é realizada em tal. Essa é a solução da equação diferencial no domínio do tempo. Notem que para uma expressão de primeira ordem, obter a solução analítica no domínio do tempo é relativamente simples. E essa expressão nos dá a evolução dos estados x para uma certa entrada u de t. Nós precisamos integrar essa multiplicação. Tá? Se nós queremos falar da evolução da saída, nós precisamos multiplicar. Nós precisamos relembrar que a saída y é igual a c vezes x mais d. Então, para obter a expressão da saída, nós precisamos multiplicar a expressão da evolução do estado pela matriz C, obtendo c vezes exponencial de a vezes t x0, mais c vezes aquela integral, mais o du. Tudo bem? E o que nós podemos perceber é que o que vai determinar a convergência da matriz é a convergência. O que vai determinar a convergência do sinal y de t é a exponencial da matriz A e, portanto, os autovalores da matriz A determinam o comportamento do sistema, de novo, né? E se esses autovalores forem negativos, essas exponenciais vão convergir para zero e, portanto, o sinal y vai convergir para um certo valor constante. E para uma certa dada entrada limitada, o sinal y também vai ser limitado. Ou seja, o sistema é biboestável se os autovalores da matriz A tiverem parte real negativa. Esses autovalores são os polos do sistema. Tudo bem? Sei que essa parte, a leitura da demonstração não é muito legal de se ver, mas eu realmente não acho que é muito proveitoso eu ficar resolvendo essa expressão na mão. Acho que é um curto processo. Bom, se os autovalores da matriz A são os polos, a ideia do projeto de controle no espaço de estados é escolher uma lei de controle U de t que nos permite colocar os polos da planta, e são os polos de malha fechada, no lugar que a gente quiser no plano complexo. Tudo bem? Então, nós vamos escolher uma equação para lei de controle U de t que relaciona a entrada da planta com os estados x de t de modo a manipular ou a alocar. Então essa é a palavra-chave. Alocar é posicionar os polos de malha fechada aonde eu quiser aqui no polo complexo. E nós sabemos que essa posição do polo não determina simplesmente estabilidade, mas também o comportamento no domínio do tempo, porque a posição dos polos dominantes está relacionada com Qi e ωn. E isso vai ser o tema da próxima aula. Como escolher essa lei de controle U para posicionar os polos da maneira que a gente quiser. O que nós chamamos de metodologia de projeto por alocação de polos. Tudo bem? Então, pessoal, na aula de hoje a gente viu como representar um sistema, uma equação diferencial, né, um sistema no espaço de estados, e basicamente nós transformamos uma equação de ordem n em n equações de primeira ordem, tudo bem? Para isso nós definimos n variáveis de estado. Vimos que essa definição das variáveis de estado pode ser feita de várias maneiras,
mas nós aprendemos um jeito muito particular e útil de definir variáveis de estado, que é definir as variáveis em relação às derivadas da saída. E também nós verificamos a relação entre função de transferência e a forma no espaço de estados, G igual a CSI menos A menos 1 B vezes mais D. E verificamos por meio dessa expressão e também por meio da solução analítica da expressão no espaço de estados que os polos da função de transferência, isso é, os polos de malha aberta, são... Travou meu computador. Os polos de malha aberta são os autovalores da matriz A. Na próxima aula nós vamos aprender a projetar um controlador que nós chamamos de realimentação de estados, que nos permite alocar os polos de malha fechada no lugar que a gente quiser no plano S. Para fazer isso nós dependemos de uma propriedade do sistema que nós chamamos de controlabilidade. É isso, pessoal. Obrigado.